Olá, tudo bem? Eu precisava vir hoje para a gente trocar algo que Deus falou muito forte ao meu coração hoje pela manhã. Eu acordei e fui à igreja, participei do culto, à escola bíblica, mas em todo o tempo aquilo ficou na minha mente. Deus falando muito forte ao meu coração e eu quis vir partilhar com vocês porque tudo que diz respeito ao nosso comprometimento, ao nosso compromisso com Deus é muito importante. E às vezes a gente toma decisões na hora empolgado, né? Levado por emoção, e de repente a gente percebe com o tempo passando que eu não consegui cumprir. Então hoje eu quero trocar com você, eu quero falar sobre pacto, quero falar sobre promessas, e eu quero começar lembrando a mim e a você que Deus é um Deus, a gente gosta muito de falar que Deus é um Deus de promessas, não é verdade? A gente gosta muito de ouvir e de receber palavras, né, vindas de Deus, promessas vindas de Deus, referentes à nossa vida profissional, ao nosso cotidiano, em relação à nossa vida espiritual, também vida sentimental. A gente gosta dessas coisas, né? E é difícil alguém que a gente converse, que a pessoa fala assim, não, eu não me importo muito com essas coisas de promessa de Deus. É difícil. Todo mundo gosta, ou quase todo mundo tem uma promessa de Deus. Até porque, quando Jesus estava voltando ao céu, depois que ele ressuscitou, que ele estava sendo assunto aos céus, ele deixou uma promessa de que o Consolador ficaria conosco. Então, já é uma promessa que nos deixa confortáveis em saber que, mesmo que a gente tenha lutas e dificuldades, a gente sabe que o Espírito Santo está aqui, presente conosco todos os dias, nos ajudando, nos fortalecendo, cuidando de nós, sabe? Nos ajudando naquilo que a gente não consegue. Mas eu quero falar não de promessas de Deus para nós, eu quero falar dessas promessas que nós fazemos a Deus. É interessante porque o nosso Deus é um Deus que, quando ele faz uma promessa, quando ele faz um pacto, a Bíblia fala que podem passar céus e terras, mas as promessas e a palavra dele não vai passar. E uma das promessas incríveis que a gente tem na Bíblia é quando Deus decidiu destruir o mundo porque a iniquidade, o pecado, a Bíblia fala que chegou como um odor desagradável às narinas de Deus, e Deus se arrependeu. A Bíblia fala que Deus se arrependeu de ter feito o homem. E por causa disso, ele decide acabar com tudo. Só que, quando Deus olha do céu,
a Bíblia fala que ele viu um justo. E esse justo era Noé. E a gente sabe da história, né, de Noé. Deus fala com Noé, fala: Noé, constrói uma arca, porque eu vou destruir esse mundo e eu não quero que você se perca, porque eu vi em você fidelidade. E Noé começa a construir, a Bíblia fala que constrói, e aí entra, ele prega, né, para as pessoas, fala, né, do que Deus, do que ia acontecer. Ele começa falando: olha, vai acontecer, Deus vai destruir. E as pessoas riam, zombavam de Noé, não acreditavam muito no que Deus tinha falado para Noé. As pessoas deviam achar Noé louco. Esse homem é louco, construindo um negócio desse tamanho, um barco desse tamanho. Qual não foi a surpresa dessas pessoas ao descobrirem que realmente chegou um dia que entrou Noé e a família dele e um casal de cada animal na arca, e a Bíblia fala que Deus fechou a porta e começou a chover e aconteceu um estrago. O mundo realmente foi destruído. Só que quando parou de chover, as águas, né, desceram e Noé pôde sair da arca, a Bíblia fala que Deus fez um pacto com o homem e ele falou que ele nunca mais destruiria o mundo com água. E que todas as vezes, eu acho essa parte lindíssima, que todas as vezes que o arco-íris aparecesse no céu, o arco-íris seria a marca, a lembrança que Deus teria de que quando o arco-íris aparecesse, Deus se lembraria de que um dia ele destruiu o mundo com água, mas que ele nunca mais faria isso. Lindo, não é? Eu acho, assim, fantástico quando Deus coloca um marco como lembrança do pacto dele com Noé, dizendo que nunca mais destruiria o mundo com água. E às vezes a gente, ouvindo sobre essas coisas, a gente fica entusiasmado, né? E a gente se sente motivado a fazer alguma coisa parecida. E a gente acaba, quando vivendo por ocasião de algum problema, alguma dificuldade que a gente vive, a gente se pega prometendo a Deus que se Deus me tirar daquela situação, eu vou fazer isso, isso, isso. Promessas, né, que a gente faz. Tem muitas pessoas que fazem promessas de cura, que se receber cura, vai fazer uma caminhada, vai fazer determinados sacrifícios. Mas eu não estou falando sobre esse tipo de promessa. Eu estou falando para você que fez uma promessa ao Deus dos céus, de que se ele fizesse algo por você, você nunca mais se esqueceria e que você mudaria por causa dessa promessa. Só que Deus fez. Deus cumpriu a parte dele com você. Deus honrou aquilo. Só que quando chegou a tua parte de fazer, você deixou de fazer. Quando eu recebi essa palavra, essa é uma palavra um tanto dura. Por quê? Porque é uma palavra de cobrança, é uma palavra que nos chama a responsabilidade. Mas meu coração ficou, sabe, tão apertado. Deus falou para mim: você vai falar, porque existem pessoas que precisam ouvir sobre isso. Pessoas que me fizeram promessas, pessoas que me prometeram, pessoas que fizeram pactos comigo e não cumpriram o que prometeram. E eu estou esperando. Sabe, Deus é um Deus
de muita paciência. E glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Imagina se Deus fosse um Deus tão imediatista como nós somos, que falamos aqui e ali na frente já queremos resultado. Imagina se Deus fosse um Deus assim. Mas glória a Deus que o nosso Deus não é. O nosso Deus, ele não é assim. O nosso Deus é um Deus que, quando você promete algo para ele, ele fica aguardando você cumprir aquilo que prometeu. A Bíblia fala que Deus não é menino. Deus não é criança que você que ele fala uma coisa e ali na frente já desfalou. Porque criança que tem muito disso, né? A criança chega para o pai e para a mãe e faz uma travessura e os pais corrigem e aí a criança promete, eu nunca mais vou fazer, eu nunca mais vou fazer. E às vezes não passa nem 2 horas, a criança está fazendo novamente. Deus está falando para mim, para você, que ele não é como criança. Deus não é menino que faz uma promessa agora e ali na frente desfala o que falou. E da mesma forma que Deus não é criança nos tratando desse jeito, ele também espera que a gente lide com ele da mesma forma que ele lida conosco. Como? Cumprindo aquilo que a gente promete. Sabe, eu sei que às vezes, como eu falei no início, às vezes a gente faz promessa no auge da emoção, a gente faz pactos com Deus porque a gente está passando por alguma dificuldade e a gente está tão desesperado para sair daquela situação que eu faço qualquer coisa para Deus me tirar daquilo. Inclusive, eu faço promessas, eu faço pactos com Deus, eu faço alianças com Deus de que eu vou fazer diferente, de que eu vou mudar, de que eu nunca mais vou ser daquele jeito. E Deus, como eu falei, Deus faz a parte dele, porque Deus, aquilo que ele promete, ele faz. Ele aceita a tua aliança, ele aceita o teu pacto. E ele faz na sua vida e faz na minha vida. E qual não é a surpresa dele quando ali na frente você não cumpre o que você prometeu? Deus, ele tem um limite de paciência também com a gente. Tem. Deus, ele é infinito em misericórdia e graça. Nosso Pai. Eu não sei nem o que seria de mim se não fosse a graça infinita e a misericórdia dele. Mas a paciência de Deus tem limite como ser humano. E ele mandou te falar que a paciência dele com você está acabando. Ou você se retrata, ou as consequências vão pesar. Sabe, toda aliança tem consequências. Lembra quando Deus deu os mandamentos e Deus deu as bênçãos para o povo de Israel através de Moisés? Se você ler lá em Deuteronômio, as bênçãos, Deus falando para o povo, olha, se vocês me honrarem, se vocês forem fiéis, se vocês andarem corretamente, se vocês cumprirem os meus mandamentos, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer aquilo outro. E Deus dá uma lista de bênçãos que ele vai retribuir àquela pessoa que cumprisse com o mandamento, com a ordem que ele tinha dado. Mas se o povo não cumprisse
com o que tinha prometido a ele, o povo acarretaria maldições sobre a vida. E aí, quando você continua lendo Deuteronômio 28, você percebe, a gente percebe uma lista, sabe, de, de, de castigos, vamos dizer assim, de maldições para a vida do povo que não cumprisse com o prometido com Deus. Deus, ele é um Deus de amor. Um Deus de amor que me ama e te ama incondicionalmente, de uma tal forma que ele deu o filho dele para morrer por mim e por você. Mas Deus, ele também é um Deus justo. Faz parte do caráter de Deus a justiça. Deus, ele não pode simplesmente esperar que alguém prometa alguma coisa a ele, não cumpra e fique por isso mesmo. Até porque não foi ele que prometeu nada a você, não foi ele que fez o pacto com você, não partiu dele a iniciativa de querer prometer qualquer coisa, aliançar. Não foi, não partiu dele, partiu de você. Você que quis fazer o pacto, você que quis fazer uma aliança. Olha, uma ocasião, eu ouvindo um pregador, e ele falava sobre fazer aliança com Deus. E eu achei aquilo tão lindo, mas eu achei aquilo tão lindo. Eu falei para mim mesma, eu falei, Senhor, eu quero fazer uma aliança com o Senhor. Eu prometi para Deus, eu falei. E um dia eu cheguei na igreja mais cedo, fui até o altar, me ajoelhei no altar. Eu nunca vou esquecer isso. Foi um tempo assim exclusivo meu com Deus. E ali naquele altar eu fiz uma aliança com Deus. Fiz uma aliança com o Senhor ali naquele dia. E eu senti uma coisa diferente, sabe? Ali naquele dia eu senti que Deus, ele tinha ouvido a minha oração, ele tinha aceitado aquilo que eu estava prometendo a ele. O tempo passou, anos se passaram, e chegou um tempo da minha vida que eu fiquei muito distraída. Distraída é um termo até muito leve, no reino de Deus. Eu fiquei assim bem dispersa, sabe? Eu comecei a ficar bem relapsa com as coisas do Senhor. Eu sou nascida no Evangelho e eu comecei a olhar para o mundo e achar que se eu fizesse um breve passeio pelo mundo, as coisas não ficariam tão sérias. Qual não foi minha surpresa? Porque as coisas começaram a desandar na minha vida por causa de uma decisão egoísta. Resolvi olhar para o mundo, sabe? Quis experimentar algumas coisas que o mundo estava oferecendo. Nada tão como beber, fumar, nada disso. Mas eu queria olhar o mundo de perto. E eu comecei a perceber que as coisas começaram a ficar diferentes para mim. As coisas já não estavam mais iguais como eram. E o Espírito Santo, que a Bíblia fala que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, o Espírito Santo começou a me trazer à memória o que eu tinha prometido a Deus lá no passado e que hoje não estava cumprindo. Olha, eu vou falar para você, paguei tão caro, paguei muito caro, sabe? Pela minha
pela minha desobediência e pela minha quebra de contrato com Deus. Foi muito caro. Um dia, eu na minha casa, eu ajoelhei no meu quarto e me derramei aos pés do Senhor e comecei, sabe, a chorar mesmo e a pedir perdão a Deus e colocar diante de Deus o que eu tinha feito de errado, sabe? Reconhecendo o meu erro, reconhecendo que eu quebrei a aliança, reconhecendo que o que eu tinha prometido eu estava deixando a desejar. E ali naquele dia eu renovei os meus votos. Eu renovei os meus votos. E eu pude sentir novamente a alegria, sabe, da salvação. Eu pude sentir de novo, sabe, o Espírito Santo na minha vida. Eu pude sentir Deus novamente na minha vida. Quando a gente faz um pacto com Deus, quando a gente faz uma promessa para Deus, é parecido como você vai casar e você promete diante de Deus que você vai honrar, respeitar, na alegria, na tristeza, enfermo com saúde, bem ou mal. E aí, passa-se o tempo e você não honra aquilo que você prometeu à sua mulher ou prometeu ao seu marido. E você começa a ver as consequências chegando para esse casamento que a aliança foi quebrada. Assim também é com Deus. Quando a gente quebra a nossa aliança com Deus, as coisas começam a ficar difíceis para a nossa vida, porque Deus, Ele deixa de ter um compromisso comigo, porque eu quebrei meu compromisso com Ele. Então, Deus está falando para mim e para você hoje, que é para você voltar. Sabe, que é para você parar, pensar e se lembrar daquela promessa que você fez lá atrás, daquele pacto que você fez, daquela promessa, daquela aliança que você fez com Deus. Você sabe que você fez uma aliança com Deus. Você prometeu para o Senhor. Você falou, Senhor, daqui para frente eu vou fazer diferente. Daqui para frente eu não vou desviar mais dos teus caminhos. Daqui para frente eu vou ser uma mulher melhor, um homem melhor. Eu vou ser um pai diferente. Eu vou ser uma mãe que honra a família. Você prometeu, mas você quebrou esse pacto. Mas olha, eu tenho uma boa notícia para você. Ainda há tempo de voltar. O tempo só se esgota quando a vida acaba aqui. Mas a vida ainda não acabou para você e nem acabou para mim. E enquanto há vida, há esperança. Enquanto há vida, há oportunidade. E Deus está te dando uma oportunidade. Ele está falando para você hoje, agora. Volte atrás. Relembre as coisas que você fez, o que você me prometeu lá atrás. Sabe, renove a aliança comigo. Ou então, se você não quer cumprir o que você prometeu, seja sincero e desfaça esse pacto que você fez, porque isso é muito sério. Ou você assuma de vez que você errou e que você quer voltar atrás. Ou você abre mão definitivamente disso e viva as consequências disso que você escolheu. Perdão por falar assim de forma tão direta e tão difícil, porque não é uma palavra fácil. Mas eu não poderia deixar passar esse dia sem falar isso para você. Ainda há tempo de voltar atrás. Ainda há tempo de renovar os votos e recomeçar. Ainda há tempo.
ainda há tempo. Então, faça isso. Reconheça o erro. Peça perdão e recomece. E você vai ver o que Deus vai começar a fazer daqui para frente na tua vida. Às vezes você não entende por que a tua vida não está andando, está parada. Senhor, o que está acontecendo? Não estou entendendo. Promessa quebrada lá atrás. Então, é tempo de reconstruir. É tempo, sabe, de refazer. A aliança foi quebrada, mas ela pode ser renovada. Não teve uma ocasião em que o povo de Israel pecava contra Deus, se distanciava do Senhor, caía na mão dos inimigos, que eles não reconhecessem o pecado, reconhecessem o erro e se voltassem para Deus, que Deus virasse as costas. Deus nunca vira as costas para um filho arrependido, nunca. Nunca Deus vira as costas para um filho arrependido. Deus sempre está de braços abertos. Para isso, para mim e para você. Para quando eu precisar voltar, retornar, eu acho o caminho de volta. É tempo de refazer. É tempo de cumprir as promessas. Sabe por quê? O tempo está acabando. Eu não sei se eu vou ter outra oportunidade. A vida é tão rápida, tão passageira. Hoje eu estou aqui, amanhã eu não estou mais. Então, não perca mais tempo. Sabe? Se lembre daquilo que você deixou lá atrás. Peça perdão e recomece novamente. E Deus vai estar de braços abertos te esperando. Amém? Deus esteja com você.